Muito bem, muito bem. Quarta aula da classe de doutrinas e terceira vez que estamos voltando a falar sobre o Evangelho. Já vimos as 6 janelas, os 6 tópicos principais. Se você perdeu algum dos vídeos, volte lá para você poder entender essa aula. E agora nós vamos entrar num assunto importante. Vamos olhar hoje como o que a mensagem do Evangelho, que já chegou até mim, pode impactar na minha maneira de servir a Deus, na minha maneira de viver. Eu espero que esteja sendo tão bom para você quanto para mim, acredite, ainda gravando somente esses vídeos, participando desses momentos, aprendendo um pouquinho aqui, porque falar do Evangelho para mim é falar sobre a minha vida. É eu mesmo ser confrontado diante de Deus. É a minha fé ser restaurada. Porque às vezes a gente fica imerso em problemas, em discussões menores, mas eu preciso voltar ao Evangelho. Isso é o que me une aos meus irmãos, isso é o que me define como cristão. Então, por favor, caminhe conosco e já separe a sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos entrar em um assunto muito interessante. Inclusive, a dinâmica da aula de hoje vai ser diferente das outras aulas. Nós vamos olhar muito mais os textos bíblicos hoje. E eu gostaria, na aula passada, eu falei que seria interessante vocês ter o seu testemunho de conversão. Então, eu gostaria de te motivar a escrever esse testemunho de conversão. Faça isso agora mesmo. Escreva em poucas palavras, resuma, como era a sua vida antes de Cristo, o seu encontro pessoal com Ele, que é a parte principal, e o que Ele transformou em você. E a tarefa dessa semana é você, numa conversa, anunciar o Evangelho para alguém. Tá? Um conselho que eu dou para você está aí, mais ou menos, que nessa semana você procure conversar com alguém, pode ser alguém que você conhece ou alguém que você acabou de conhecer. A gente já foi desafiado a procurar, por exemplo, entregadores de iFood. Aí você vai e rapidamente anuncia o Evangelho para essa pessoa. Enfim, você se interessa pelo que a pessoa está falando. A gente não chega aí só no seu Evangelho, a gente parte do interesse da pessoa. Procura pontos em comum que ela tem na conversa, quem sabe torce pelo mesmo clube, quem sabe assistir o jogo, está acompanhando os jogos do Parazão, sabe aí. Ou agora, todo mundo está vivendo a pandemia, isso é um ponto em comum com todos. A gente consegue partir uma conversa daí. E você está em oração. E aí você vai ter uma abertura para falar sobre fé ou religião, algo nesse sentido. Puxa rapidamente o seu testemunho pessoal que você acabou de escrever e pratique-o, inclusive. E aí você anuncia o Evangelho de maneira prática, clara. Lembre de não usar evangeliquez, fale a língua que as pessoas entendam. Abra a sua Bíblia, se possível, mas se não for, cite os versículos bíblicos de cabeça. Eu vou colocar lá a sugestão para você acompanhar, para aprofundar nisso, um pastor chamado Ebenezer Bittencourt, que ele fez lições de guardanapo, e a que eu vou compartilhar com vocês fala especificamente sobre essa mensagem do Evangelho. Existem inúmeras maneiras de contar a mensagem do Evangelho. Dá para contar com cores, já contei usando corda, mas agora eu não quero treinar vocês a não ser com nada mais além da Bíblia e da sua vida. Porque as estratégias que surgem, elas surgem a partir disso. Então eu não posso ficar escravo de uma estratégia. O conteúdo é a palavra de Deus e o exemplo é a minha vida. Então eu preciso anunciar o Evangelho. Sempre, sempre, sempre anunciar o Evangelho. Se você ainda tem dúvida sobre isso, volta lá na aula passada. E na última aula a gente estava falando sobre isso. Só voltando aqui, que o Evangelho fala da criação, fala do ser humano, que foi criado por Deus, mas pecou, e o pecado trouxe juízo, traz consequências às nossas vidas. Só que Deus enviou o seu Filho que morreu numa cruz. Só que Jesus Cristo não está morto. Ele ressuscitou. E eu preciso responder ao chamado dele. Dentre essas possibilidades criativas de anunciar o Evangelho, vou tentar cantar aqui para vocês uma música que a gente aprendeu ainda quando criança. E aí eu vou passando. Você vai vendo aqui como a mensagem do Evangelho está dentro dessa música.
Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão limpo assim o tornou. E diz em suas palavras, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz em que criei em Jesus, e a vida eterna eu ganhei. Então, mesmo desafinados, a gente consegue pregar o evangelho de maneira criativa. Vamos lá, irmãos. Hoje, eu quero que a gente entre sobre esse assunto aqui que está em 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Olha aqui, o texto está dizendo que nós temos a vida eterna e a gente precisa saber sobre essas coisas. Agora, eu já tive o contato com pessoas de outras denominações. Eu já tive contato com pessoas de outros, até principalmente católicos, eles acusam os crentes, a gente, de sermos arrogantes. Como é que vocês podem dizer que vocês vão para o céu? Como é que você pode falar um negócio desse? Isso não é arrogância. Não é só Deus que sabe se você vai ou não vai. E eu até entendo. Talvez se você acredita nisso, você não leu a palavra. E hoje a gente vai falar sobre a certeza da salvação. E que a salvação é um presente que foi dado por Deus e que não pode mais, nada mais nos separará disso. Mas para isso eu quero partir do pessoal, meu irmão. Se você morresse hoje, eu costumo dizer que eu não gostaria que isso acontecesse, né? Mas é possível. Ainda mais com essa pandemia aí. Você tem certeza que você iria para o céu? Olha aqui para mim. Eu tenho certeza, meu irmão. Eu não mereço. Mas Cristo morreu por mim. Eu respondi ao chamado dele. E ele me garantiu que eu estarei com ele no céu. E com essa mesma convicção que eu tenho a partir da palavra, eu quero que você tenha também. Olha só. João 10, 28 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O texto de João 10 vai dizer que Cristo, que Deus entregou a Cristo aqueles que deveriam ser salvos. E ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, e nunca vão perecer, e ninguém poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá nos tirar da mão de Cristo. Bom, se fosse eu segurando Cristo, seria complicado, porque eu sou fraco. Uma hora eu ia largar, uma hora eu não ia aguentar. Mas é o contrário, é como se eu fosse esse microfone e Cristo, que é muito maior do que eu, me segura. Nós estamos dentro das mãos de Cristo. Porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos salvou, Ele que nos regenerou, Ele que nos adotou. Então é importante saber quem segura quem. Porque se for você segurando, realmente não vai dar muito certo. Tem uma história de uma menina que ela estava num barco e eles estavam enfrentando uma tempestade muito séria. E todo mundo com medo, e a menina inclusive. Até que ela chegou perto de seu pai pôde abraçá-la. E mesmo que as outras pessoas ainda estavam com medo, o medo dela passou. Porque ela estava nos braços do pai. Era o pai dela que estava segurando ela. Então, entender a mensagem do Evangelho é entender que é Ele que me segura. O Evangelho, meu irmão, a salvação em Cristo, ela foi garantida por Ele. Olha aqui o que está em 1 João 5,12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Isso é garantido por Jesus Cristo, somente por Ele. A salvação, ela é algo permanente. Olha aqui Hebreus 5,9. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem.
é importante a gente definir o que é eterno. Porque aqui vai dizer que tornou-se fonte eterna. Define o que é eterno. E eu acho que uma boa ideia para o que é eterno é uma coisa que não tem fim, que não acaba. Como eu posso dizer então, agora eu tenho a vida eterna, só que agora, depois de alguns dias, não, eu perdi a vida eterna. Jesus pegou ela de mim. Não, mas não foi ele, foi porque eu pequei. Não, foi porque eu blasfemei. Aí ele pegou de mim. Então não era vida eterna, meu irmão. Então, desculpa, isso não é vida eterna. Vida eterna é uma vida abundante que jamais terá fim. Se eu fui salvo por Cristo, fui salvo para sempre. Que mesmo apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados, nem meus pecados podem me separar do amor de Deus. Isso é muito importante para a gente entender, porque a salvação, ela também é uma coisa imediata. Ela é imediata. Olha aqui, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se alguém ainda lhe julgar arrogante, diga que na realidade a pessoa está sendo, não com essa palavra, porque pode ser mal compreendido, mas uma palavra boa para isso é que a pessoa está sendo ignorante, é que ela não sabe. Olha o que Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu e creu nele lá na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ela é imediata. Eu não vou esperar, vai entrar em análise a sua resposta diante de Deus. Não, aqui não é fila da caixa não, meu irmão. Aqui é contato direto com o Pai. A salvação, ela tem pelo menos 3 aspectos. A salvação no sentido imediato, tem o processo da salvação e tem a glorificação. A glorificação acontecerá no futuro, quando encontrarmos com Deus. O processo da salvação é chamado de santificação, mas ela é um ato imediato. No momento que eu respondo a Jesus como meu Salvador, eu sou salvo. Agora em Efésios 4, de 4 a 6, diz que a salvação ela é única. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Então, essa ideia que a esperança da salvação é uma só. Eu não posso dizer, agora eu fui salvo, aí eu perdi, aí agora eu vou ser de novo. Lá em Hebreus, inclusive, vai falar, mas afinal, Jesus Cristo vai precisar morrer mais de uma vez para você? Não, Jesus Cristo morreu só uma vez. Meu batismo é um só. Então, a gente precisa entender isso sobre salvação. Falar sobre salvação é entender essa questão da graça também, porque nós somos salvos pela graça. Olha aqui Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Isso é salvação, meu irmão. Eu não mereço. Por isso estou sempre melhor do que eu mereço. Entender a graça de Deus, a doutrina da graça é esclarecedor. A gente segue com mais leveza. A gente consegue até suportar o meu irmão, porque eu sempre estarei melhor do que eu mereço. E, olhando para esse texto, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Se não fosse assim, eu chegaria diante de Deus e falaria: olhe, eu mereço estar aqui. Eu passei por dificuldades, eu ouvi muito desaforo, mas eu fui fiel. E agora me arranje um lugar aí agradável. Não, meu irmão, isso é pecado, inclusive. A minha relação com Deus é uma relação de amor. Não é o fato de eu saber que Cristo me deu a salvação que eu vou me tornar arrogante. Pelo contrário, eu não mereço. Se eu merecesse, eu seria arrogante, mas eu não mereço. Então eu sempre terei postura de servo e agirei como servo em relação aos outros, principalmente aqueles que não têm a certeza da salvação. Eu queria que você lesse comigo aqui João 3, 14 e 17. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que fosse salvo por meio dele. Eu puxei um pouquinho mais esse texto para a gente ver que todo o Antigo Testamento já falava sobre Jesus. Essa ideia da serpente do deserto, ela era a gente chama na teologia de um antítipo de Cristo. Cristo, ele era o principal, era o cerne da mensagem, mas isso aconteceu muito tempo antes de Cristo. Então o povo estava andando no deserto, Moisés procurou Deus para falar isso, aí Deus falou, não, você vai fazer uma serpente de bronze e coloque em um lugar alto. Todas as vezes que alguém for picado por uma serpente, essa pessoa vai olhar para a serpente e ela será curada. Então Deus mandou fazer isso, que era para representar Cristo. E aqui, em João, isso já fica claro para a gente. Inclusive, Deus mandou destruir aquela serpente porque as pessoas passaram a adorar a serpente. O ser humano é assim. Nós somos assim. Às vezes a gente quer substituir a nossa fé por algo palpável. Mas nós servimos a um Deus invisível, nos relacionamos com Cristo que está ressurreto e através da fé eu tenho acesso a Ele. Mas eu preciso crer. Crer que Deus enviou o seu Filho, o único Filho, e eu preciso crer nele, e assim eu não perecerei. E essa é a mensagem do Evangelho. Isso é verdadeiro, irmão. Isso não devo encarar com arrogância, mas com responsabilidade. E se eu tenho responsabilidade diante do Pai, eu preciso continuar anunciando isso e vivendo isso. Até para anunciar o Evangelho, eu só consigo falar de um Evangelho que faz sentido para mim. Como é que eu vou falar de salvação se eu não creio na salvação? Como é que eu vou falar sobre vida eterna se eu acho que a vida não é tão eterna assim? Acredite, se eu estou aqui com você hoje, é porque eu tenho certeza da minha vida eterna. Não minha, né? Da vida eterna que Deus deu para mim. Mas eu queria olhar outros textos com você agora. Olha aqui. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então tenha certeza, Deus nos entregou a vida eterna e está no seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5,11. Gálatas 3,26 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo nos adota. Nós somos criaturas de Deus, todos nós. Mas aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador, lá em João vai falar isso. Apenas aqueles que creem em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Então, em Gálatas está falando, vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Essa ideia, toda a humanidade é irmão, todo mundo é filho de Deus, não está de acordo com a palavra, porque nem todo mundo creu, porque nem todo mundo é salvo. Não estou dizendo, e nunca falarei, que a salvação está ligada a uma denominação. É possível que pessoas da nossa denominação não sejam salvas, porque ainda não tiveram encontro com Cristo. Foram convencidas, gostam de estar na igreja, mas ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho. Irmão, eu não estou disposto a negociar a mensagem do Evangelho, porque é a partir daí que eu tenho vida. O restante, é até estruturas, metodologias, isso pode ser conversado, pode ser mudado. E olha aqui, Colossenses 2,13, quanto vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões. Em Efésios 1,13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo foi selado em você. Aí é o batismo com o Espírito Santo, viu? Que é outro ponto. Acho que a gente não vai voltar nessa classe de doutrinas. Talvez na escola discipular, quando voltar, se você quiser fazer e aprofundar mais nisso. Mas o que acontece? Jesus Cristo veio ao mundo e quando ele partiu, já depois de ter ressurreto, ele falou para os seus discípulos, espere que eu mandarei o Consolador para vocês. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Está lá em Atos capítulo 2 isso. Só que desceu em Atos 2. Eu não preciso esperar uma segunda descida do Espírito Santo sobre nós.
Eu preciso entregar minha vida para Jesus. E se eu entrego, eu já estou selado. E é algo que eu não posso romper por mim mesmo. E pensando no Espírito Santo, o Espírito Santo ele convence. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o texto que eu estava falando para vocês. Está aqui em 1 Coríntios 3,16. Perdão, em João 16,8. E já 1 Coríntios 3,16 diz que ele habita em nós. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Já abro um paralelo aqui à ideia de igreja, né? Eu tenho repetido, né, nesse período de pandemia, que nós, com o Espírito Santo, somos templo, ele habita em nós. Mas não somos igreja, igreja é em comunidade. Tá? A gente vai conversar isso em algumas aulas lá na frente. Mas o fato dele habitar em nós é diferente. Porque para algumas pessoas é melhor considerar que ele habita num templo. Ele habita aqui na Doutor Freitas, aqui nesse espaço que eu estou gravando para vocês. O Espírito Santo habita aqui. Aí aqui eu tenho que usar uma roupa diferente, aqui eu tenho que ter uma postura diferente, aqui eu tenho que tratar as pessoas diferente. Porque ele habita aqui. Só que lá fora eu posso fazer o que eu quiser. Não, está errado, ele habita em mim. Então aonde eu estiver, eu estou cultuando, estou na presença dele, eu estou na casa dele, eu sou casa dele. Então isso exige de mim uma postura, um comportamento verdadeiro do Evangelho. Mas o fato dele habitar em mim, saiba que eu tenho um professor, porque mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Está em João 14, 26. O Espírito Santo também nos ensina. Mesmo que a gente tenha se esforçado para dar um ensino bíblico de qualidade, mas mesmo que você não tenha acesso a isso, você tem acesso ao Espírito Santo. E mesmo que tenha um bom ensino, não fique escravo daquilo simplesmente que a gente passa para você. Aprenda com o Espírito Santo, cresça em comunhão com Ele. O Espírito Santo é um guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Romanos 8,14. O Espírito Santo também nos capacita. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. 1 Coríntios 12, 14. A gente falou semana passada que, inclusive, o Espírito Santo, ele é o poder de Deus para anunciar o Evangelho. Então, ele vem sobre nós com poder. Você já serve a Jesus? Você já entregou, já assumiu um compromisso com Cristo, já se arrependeu, já se converteu? Inclusive, não falei isso na última aula. Arrependimento e fé é a conversão. Você já se converteu? Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Então, anuncie o Evangelho. Você já tem essa comunhão com Ele. E a comunhão com a igreja, que a gente vai falar lá na frente, complementa isso. Potencializa esse processo. Mas há um lado individual nisso. Daqui eu poderia abrir uma série de assuntos, né? Tem um outro princípio batista que fala sobre que todos nós temos acesso a Deus, todos nós somos sacerdotes individuais. E isso só através do Espírito Santo. E através de Jesus Cristo, que é o único mediador. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Somos tão poderosos quanto, ou seja, nada poderosos, porque o poder é de Deus, é do Espírito Santo. Se eu tenho tempo de leitura bíblica, se eu tenho tempo para buscar, se eu tenho tempo para anunciar o Evangelho, é porque eu fui contaminado pela mensagem da cruz, assim como você. Então, meu papel é falar, meu irmão, anuncie o Evangelho, cresça espiritualmente, busque a presença de Deus. Abri um parêntese aqui. Na próxima aula a gente vai estar falando voltar um pouquinho sobre disciplinas espirituais, sobre conversa com Deus. E chegou um momento da minha vida que eu estava buscando muito esses assuntos e até sem muita orientação. Então eu fui apresentado a uma literatura que não era tão bíblica assim. E sim, podem me julgar. E no início da minha juventude eu li Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E sim, eu orava. Bom dia, Espírito Santo. Mas depois eu fui entender na palavra que isso não é necessário. Algumas pessoas me perguntam, afinal, a quem eu devo orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Lembre que Ele é um só. Ele é um só. Se eu falar Jesus na oração, se eu falar Espírito Santo, tudo bem, Ele vai entender.
é um só. Mas o correto é, na minha oração, me referir ao Pai. A Bíblia em nenhum momento diz assim, converse com o Espírito Santo. A não ser esse livro do Benihim, é aquele camarada que levanta a mão e cai uma multidão. Passou no Fantástico uns anos atrás. A não ser lá que diz que eu tenho que direcionar minha oração ao Espírito Santo. As Escrituras falam sobre direcionar o Pai, a figura do Pai, conversar com o Pai. Então eu preciso me relacionar com o Pai. Também, para falar sobre Trindade, que eu abri esse link agora, só na escola discipular, tá, irmãos? Aqui a gente não vai se aprofundar sobre as características de Deus. Na primeira aula eu deixei um vídeo de uns amigos nossos que estão falando sobre atributos de Deus. É muito bom voltar nesses assuntos e ver próximos vídeos que eles sugerirem sobre esse assunto. Mas entender sobre isso é importante para que eu possa compreender como é que Deus ele é três pessoas e uma só. Talvez eu nunca compreenda isso, porque isso não cabe na nossa cabeça. Mas diante de Deus, nós podemos crescer muito mais. Diante do nosso Senhor, a gente pode tirar qualquer dúvida e, como igreja, a gente está junto com você nesse processo. Aqui termina a nossa quarta aula. Não se esqueça de participar do bate-papo com o pastor Rodrigo e deixar sugestões com a gente e ser participativo, tá, meu irmão? Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Eu estou gravando isso no dia 2 de agosto. Eu não sei se, provavelmente até agora a Rebeca já nasceu. Então, mande mensagem para a gente, verifique como é que está esse tempo. Vai ser bom para a gente vê-lo ou ouvi-lo de alguma maneira.